aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos agora a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que esta palavra caia na terra do nosso coração como a boa semente e possa produzir frutos de salvação. Amém. No tempo que ela explicava, ela também era permeada por um mistério que a contemplava diante da história contada. E a temática que Jesus escolhe para falar hoje é a temática do reino de Deus. Este é um tema muito importante, muito caro ao Novo Testamento. A palavra reino é repetida 120 vezes, para vocês verem o quanto ela é importante. E dessas 120 vezes, 90 vezes ela é repetida por Jesus nos 4 evangelhos. Então ele escolheu nos falar do reino de Deus por meio de parábolas. Esse é o primeiro elemento. Depois, o segundo elemento, a forma como Jesus conta a parábola, ela está imbuída dos elementos da natureza, da agricultura, do trabalho para com a terra. E eu acredito que esta sensibilidade de Jesus, este modo dele em nos falar de algo muito importante, como é o reino de Deus, utilizando elementos da natureza, se torna muito importante para o tempo presente. Diante da nossa perspectiva de produção, de acúmulo e de capital, que muitas vezes cria em nós um certo tipo de pensar e de agir que desconsidera a natureza, que não contempla a obra da criação como obra de Deus que precisa ser cuidada, porque nós dependemos dela para viver.
nós precisamos da terra, nós precisamos da água, nós precisamos do ar e de tantos outros elementos da natureza. Algo tem me chamado muito a atenção neste tempo mais frio, que venta muito: o número de lixo espalhado por todos os bairros da nossa cidade, o número de sacolas voando para todo canto onde você passa. E muitas vezes eu fico pensando, será que nós não temos a compreensão que um dia esse modo de agir vai se virar contra nós e vai nos prejudicar? Olhemos as mudanças climáticas, olhemos a realidade que Rio Grande do Sul viveu, para que de fato esta sensibilidade de Jesus, ao lidar com os elementos da natureza, nos provoque também a uma conversão. Como o Papa Francisco tem dito, a uma conversão do cuidado da casa comum. Então agora nós vamos às parábolas, que hoje nos trazem esse conteúdo do reino de Deus por meio de exemplos claros, contados por Jesus através da semente. Vamos lá? Tomemos o nosso folheto, Evangelho de hoje, Marcos 4, versículos de 26 a 29, a primeira parte do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. a terra, Por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. os ouvintes de Jesus eram pessoas que trabalhavam com a terra. Na sua grande maioria eram agricultores, lidavam com a natureza o tempo todo. Então, quando Jesus conta uma parábola de um homem que cultiva, que planta, que precisa esperar enquanto a semente cresce e produz frutos, para depois colher os frutos, esta era uma pedagogia muito acessível para os ouvintes. Jesus era um pedagogo sensibilizado à realidade que estava à sua volta. Então, a todo momento, ele se preocupava em transmitir uma palavra de fé, mas que fosse capaz de alcançar a realidade daqueles que estavam à sua volta. Vamos aos elementos da parábola. Em primeiro lugar, o foco dela diz respeito ao crescimento. Então, guarde esta palavra, crescimento. Em primeiro lugar, é preciso ter a terra. E não basta ter uma terra qualquer, esta terra precisa ser fértil. Elemento que Deus dá ao homem. O homem não fabrica a terra lhe é dada como presente, como dom pelo Criador, dom da criação. Depois, o homem precisa da água. O homem não é capaz de fabricar água, a água é presente da natureza. Consequentemente, além da terra, da água, o homem também precisa da semente, que possui em si toda a potencialidade para crescer e para produzir frutos. E só depois de ter a terra, a água
e a semente, entra o que, minha gente? O trabalho do homem, o cultivo da terra, o arado, o trabalhar a terra, o preparar a terra para que a semente seja colocada nela e assim o processo do crescimento, do fortalecimento e da frutificação aconteça. Então, por mais que o agricultor se esforce muito, trabalhe dentro desta dinâmica, nem tudo depende dele. Em primeiro lugar, reconhecer com muita gratidão o que lhe foi dado: terra, semente e água. E depois, consequentemente, entra a sua participação, ou seja, o seu esforço, o seu trabalho, a sua dedicação. E por que Jesus conta esta parábola? Para nos ajudar a entender que o reino de Deus não é puramente esforço humano, mas o reino de Deus é graça que nos foi dada pelo Senhor. Ele quer contar com a nossa colaboração, Ele quer contar com a nossa participação, mas nem tudo depende de nós. É preciso confiar, como o agricultor ao colocar a semente na terra e esperar que ela dê frutos. E além de confiar na semente plantada, é necessário uma segunda virtude: esperar. O processo da semente não é mágica. Eu creio que todos vocês já fizeram essa experiência, inclusive as crianças na escola plantando o grãozinho de feijão, né? A professora planta o primeiro dia, deixa lá na janela da sala, e com o passar do tempo o feijãozinho vai brotando e vai crescendo. Então, para que a semente rompa a terra, cresça e frutifique, é necessário confiar e é necessário esperar. O Evangelho sempre me encanta porque é palavra viva, é atual. Será que hoje nós estamos tendo dificuldade em confiar e em esperar? Qual é a síndrome que tem nos maltratado muito nesses últimos tempos? Ansiedade. E o que é a ansiedade, minha gente? A incapacidade de esperar. E aí poderíamos citar várias outras realidades que estão à nossa volta. E o Evangelho de hoje quer te exortar: confia e espera. Espera e confia. Como o reino de Deus se assemelha a uma semente que muitas vezes está lá escondida, que não é capaz de ser vista, que o seu processo é muito lento, mas ela está em plena ação. É preciso deixá-la crescer. Sua força é misteriosa. E esse é um convite que o Evangelho de hoje faz à esperança. Diante de um mundo tão desesperançoso, é necessário que o Evangelho de hoje abra os nossos horizontes. Confiemos no Senhor e esperemos nele. O Evangelho é sempre palavra de vida, de ânimo, de esperança, de confiança, para inclusive transformar a realidade difícil que estamos vivendo. E nesse processo da semente que é plantada, que cresce e que frutifica, vem um outro elemento: saber viver os processos. A nossa sociedade mecanizada
quer que a nossa vida funcione quase que de uma maneira mágica. Falou, aconteceu. Precisou, já está aqui na minha mão. E tem situações da vida, minha gente, que não vão ser resolvidas com mágica. Não vão acontecer da noite para o dia. Mas elas vão precisar obedecer o quê? Processos, fases. E esse é um outro detalhe muito desafiador para o nosso tempo de muita correria, de muito imediatismo. A semente plantada na terra nos ensina a compreender que a vida se faz por meio de processos. A vida acontece por etapas. E para que as etapas sejam bem vividas, para que os processos aconteçam da melhor forma, quais são as duas virtudes que você necessita? Confiança e esperança. E isso daí vai nos alimentando de tal modo que vai abrindo os horizontes para que de fato nós não sejamos vítimas da insônia, da falta de alimentação, por não conseguir comer, porque de repente temos até o alimento, de já não termos mais a alegria de contemplarmos a vida que está à nossa volta, porque de repente nos falta a capacidade da confiança e da esperança nos processos que estão já acontecendo. Vamos dar um exemplo concreto para entender isso? Quando uma pessoa descobre que ela tem uma doença grave, por mais que ela deseje a cura, o que ela vai precisar viver? Os processos daquele tratamento terapêutico. Ir ao médico, fazer os exames, tomar os remédios, de repente fazer a cirurgia, após a cirurgia, continuar o tratamento até alcançar o quê? A cura. Ela deseja a cura? Deseja. Mas para que a cura aconteça, ela precisa viver bem os processos. Ela precisa viver bem as etapas. E isso daqui vale para todas as fases e para todas as realidades da nossa vida. Põe a semente na terra, não será em vão. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Confiança e esperança. Vamos à segunda parábola, para ver o que Jesus vai falar nela. Tome agora, dos versículos 30 a 32. Vamos ler juntos? E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Olha como Jesus é sensível. Olha como Jesus é um excelente pedagogo. A segunda parábola nos aponta uma comparação que é de desproporção. Em que sentido é esta desproporção? A semente da mostarda, ela é muito pequena, aproximadamente 3 milímetros tem cada semente. Mas depois, quando ela é plantada, o que ela vira? Uma grande árvore.
uma árvore frondosa com muitos galhos, inclusive onde os pássaros vêm, fazem os seus ninhos para descansar, para reproduzir. O que Jesus quer dizer com esta parábola ao falar do reino? Ele quer nos ensinar que a força do reino de Deus, cujo poder age secretamente por meio das ações e dos ensinamentos de Jesus, se estabelecerá, se crescerá e alcançará toda a humanidade. Porque a missão dele é salvar, redimir toda pessoa humana. Ao olhar a sua fragilidade como pessoa, ao olhar o seu sacrifício cruento na cruz e a sua fragilidade, inclusive na cruz, as pessoas não teriam consciência do poder que ele assumiria por meio da ressurreição que o Pai lhe daria de presente. Por isso todo joelho se dobre, na terra, embaixo da terra e em cima da terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Então, quem é o reino de Deus já no nosso meio? Quem é o reino de Deus já acontecendo em nosso meio? Jesus. A parábola está falando sobre ele. Ao mesmo tempo que ele é rejeitado, que ele é condenado pelas autoridades religiosas, como nós vimos no domingo passado, ele está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu, que é o príncipe dos diabos. Então, enquanto uma semente pequena, frágil, plantada pelo Pai em meio da humanidade, no final de tudo, esta semente será como uma árvore frondosa, que vai cobrir toda a humanidade, para que a humanidade, nesta árvore da vida frondosa, possa encontrar o seu alimento, possa encontrar a sua paz, possa encontrar o seu ninho. Olha como o recurso parabólico é forte, ele é profundo, ele é teológico. E os que estavam ouvindo Jesus, muitos deles não eram capazes de compreender tudo isso, porque ao mesmo tempo que a parábola explica, evidencia, ela é também enigmática, ela também é misteriosa, e precisa de uma experiência de vida para compreender o que está sendo dito pela parábola. Então poderíamos perguntar: o que sustenta o trabalho do agricultor nesta luta e nesta labuta do plantio diário? Confiança na força da semente e na bondade do terreno que ele recebeu de presente do Criador. Depois, consequentemente, Bento XVI vai dizer que estas duas parábolas, elas evidenciam o todo, o mistério da criação e da redenção, onde cada pessoa humana está incluída na sua criação e também na sua redenção, porque Jesus é o Senhor do reino, e o sendo, convida a cada pessoa a colaborar na sua seara, na sua sementeira. O tempo presente precisa ser um tempo de sementeira, precisa ser um tempo de esperança, e ao mesmo tempo o crescimento desta semente plantada é garantida por quem? Por Jesus. Eu aprendi uma frase que é de Santo Inácio de Loyola,
E eu gostaria de repetir para vocês, porque esta frase me impactou muito quando eu a ouvi pela primeira vez nos exercícios espirituais. Santo Inácio diz assim: age como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que na realidade tudo depende de Deus. Então, o nosso trabalho é importante? É. O Senhor conta com as nossas habilidades e talentos? Conta. Mas onde está o problema do nosso tempo? Em imaginarmos que nós somos os protagonistas. Onde tudo acontecerá somente se eu fizer. Ou seja, eu sendo o centro de tudo e de todos, inclusive de todas as coisas. E por que nós agimos assim de maneira tão rápida? Porque a nossa sociedade é da meritocracia. Já ouviram esse termo? Esse termo está em alta agora, né? Você chega numa loja e se depara com a foto do melhor vendedor daquele mês. E aí, o que está evidenciado ali naquela foto? Meritocracia. Os outros não foram tão bons quanto aquele que está lá na foto. Então você vale por aquilo que você produz. Você vale por aquilo que você faz. Então, se você não faz, se você não produz, você é descartado. O que acontece com os idosos? Muitos são descartados porque não produzem, porque já não fazem mais. O que acontece com as crianças? Da mesma forma, porque não produzem, não fazem. Então, na sociedade da meritocracia, onde eu estou valendo por aquilo que eu faço, por aquilo que eu produzo, ouvir esse evangelho também nos torna muito lúcidos. Você não vale pelo que você faz ou pelo que você produz, você vale pelo que você é. Padre, que eu sou? Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você, pela graça do batismo, foi elevado à condição mais alta, que é de filho amado. Você vale pelo que você é, independente das suas condições físicas e das suas habilidades. E resgatar este fundamento antropológico, teológico, nos torna também pessoas mais lúcidas, inclusive quando temos que respeitar os processos da vida, onde não seremos capazes de produzir, como por exemplo, na nossa velhice. Não seremos capazes de produzir, porque a nossa debilidade física não nos possibilitará isso, mas isso não diminuirá a nossa dignidade. Isso não diminuirá a importância que cada pessoa tem diante do Criador, porque ela vale pelo que ela é, e não pelo que ela produz. E a lucidez do Evangelho precisa nos educar, diante de um ritmo tão ansioso e tão corrido, que nos maltrata, começando por aquele que vos fala, porque esta palavra é para todos, é para mim também. Não é fácil ouvir o Evangelho de hoje, porque ele quer nos provocar a um novo modo de pensar e a um novo modo de agir. Haja como se tudo dependesse de ti, mas consciente de que na realidade tudo depende de Deus. E aí poderíamos perguntar, por que Jesus utiliza então estas duas parábolas, falando da semente plantada na terra, que nós não temos o controle sobre a produção dela, e depois sobre a pequena semente de mostarda que cresce e vira uma árvore frondosa? Os santos padres do período da patrística dizem: compreender as coisas invisíveis de Deus através das coisas visíveis da terra. Olha como esse Jesus é um bom pedagogo. Ele pega as coisas visíveis da terra
para nos explicar sobre o quê? Sobre o reino de Deus, para nos falar sobre as coisas invisíveis. Isso é o que, minha gente? Pedagogia, nos possibilitando um caminho de compreensão, descer a realidade da terra, para que sejamos elevados à capacidade do céu. Esse é o movimento para a sua semana. Descer a profundidade da terra, onde se coloca a semente, onde no escondimento da semente, aos poucos ela vai germinando, crescendo e frutificando, para que os seus ramos cheguem onde? Às alturas do céu. Que lindo ouvir esse evangelho, para redescobrirmos as duas virtudes da confiança e da esperança. E encerro dizendo: o importante não vem de fora, mas vem de dentro. A beleza do fruto da semente que cresceu, germinou e frutificou, veio de onde? Das profundezas da terra. E na vida da pessoa não é diferente. Por isso, repito, o importante, o mais importante não vem de fora, mas vem de dentro. Porque é um processo dinâmico que não terá fim. Então, que nesta manhã de hoje, nós aprendamos também com a filosofia oriental, que diz assim: quanto mais baixo estiver o corpo, mais feliz fica a mente. E às vezes a nossa mente tem dificuldade de ser feliz, porque nós estamos perdendo a capacidade de quê? De nos abaixar, de tocar a terra, de plantar, de cultivar, de colocar os nossos pés descalços. Quanto tempo você não anda descalço sobre a terra? Hoje eu fico vendo a meninada, né? Só no celular, no tablet, no videogame, no computador. Você não vê mais criança pisando na terra, porque às vezes a mãe nem deixa pisar na terra. Você não vê mais criança brincando com água, porque de repente já não pode mais pôr a mão na água. E aí de repente entupimos as nossas crianças de quê? De tecnologia, de tela, de jogo, de desenho, e vamos perdendo a capacidade de nos abaixarmos. Lembremos, quanto mais baixo estiver o corpo, mais feliz fica a mente. Põe a semente na terra, o trabalho não será em vão. Confia no Senhor, porque é Ele o dono da messe. Espera e respeita os processos de cada fase, porque de acordo com o Evangelho, a frutificação acontecerá. A árvore será grande, será abundante, será frutífera, inclusive os pássaros do céu abrigarão-se à sua sombra. Então vamos pedir no final desta homilia a graça do que hoje o Evangelho quer nos oferecer. Então agora, por um lado, deixe o seu folheto, se te ajuda a rezar. Feche por um instante os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: o que hoje o Evangelho tem a me ensinar? Sobre estas duas virtudes, da confiança e da esperança, como é que eu me porto? Será que tudo o que eu faço para que, dependendo de mim, as coisas aconteçam? Ou eu tenho essa confiança no Senhor? Ultimamente eu tenho respeitado os processos nos quais estou inseridos, seja da vida, do trabalho, da fé,
Ou eu quero que tudo aconteça do meu jeito e na hora que eu preciso. Vai pedindo ao Senhor esta graça, a graça de compreender por meio das coisas simples da terra, para que esta semente possa hoje cair no terreno fértil do seu coração e produzir muitos frutos. Põe a semente na terra, o trabalho não será em vão. Confia no Senhor e ela frutificará. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, plantas para o irmão. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de a gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita,